Começa agora a reunião da família da fé, na unidade do Espírito, sobre edificando no Evangelho de Cristo ressuscitado. Falando o mesmo, crendo no mesmo, em uma só fé, um mesmo pensar. Bem-vindo ao poderoso governo, bem-vindo à congregação dos deuses, à congregação divina, certo? Vamos louvar. Abba, Pai. Bem-vindo. Isso é assim. Abba, Pai. Bem-vindo à congregação dos santos, justos e perfeitos, Espírito escolhidos antes da criação do mundo, do universo. Bem-vindos! Bem-vindo à congregação dos santos, justos e perfeitos, Espírito escolhidos antes da criação do mundo, do universo. A cidade do Deus vivo, ao governo de Deus. Somos sua amada, somos seus filhos. A cidade do Deus vivo, ao governo de Deus. Somos sua amada, somos seus filhos. Papai, Senhor. Agradecê-los, papai. Fazemos parte de um povo poderoso, um povo feliz, um povo que aguarda a transformação. Bem-vindo à congregação dos santos, justos e perfeitos, Espírito escolhidos antes da criação do mundo, do universo. A cidade do Deus vivo, ao governo de Deus. Somos sua amada, somos seus filhos. Papai, Senhor. A cidade do Deus vivo, ao governo de Deus. Somos sua amada, somos seus filhos. Papai, sua amada. A cidade do Deus vivo, ao governo de Deus. Somos sua amada, somos seus filhos. Papai, Senhor. Papai, Senhor. Papai, Senhor. Feliz, papai. Rumo à transformação, rumo à mudança mundial, certo? Vamos louvar, vamos agradecê-lo, porque fazemos parte desse povo, fazemos parte de um povo poderoso, de um povo que aguarda a transformação de nossos corpos. Pai, e por isso, em alto e bom som, todos de uma só voz, rumo à transformação, rumo à perfeita
uma mudança mundial, rumo à imortalidade. É o governo de Deus, sua perfeita unidade, rumo à transformação, rumo à perfeita equidade, uma mudança mundial, rumo à imortalidade. É o governo de Deus, sua perfeita unidade. Toda a humanidade está testemunhando que toda a criação inteira geme com dor, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, Jesus Cristo, Senhor. Somos abençoados, fomos escolhidos, santificados e redimidos por Deus, embaixadores da verdade, predestinados para libertar a criação, pelo que escrito está. É necessário que esse corpo mortal se vista de imortalidade, obedecer a ordem do Senhor, o evangelho da verdade, graça e apostolado a toda a humanidade, rumo à transformação, assim é, rumo à perfeita equidade, uma mudança mundial, rumo à imortalidade. É o governo de Deus, sua perfeita rumo à transformação, rumo à transformação, rumo à perfeita equidade, uma mudança mundial, rumo à imortalidade. É o governo de Deus, sua perfeita unidade. Rumo à transformação. Assim é. Abba, Pai. Enchei a forma de um coração da graça do Senhor Jesus. Eu venho da pois estou de força. Mais forte para você. A graça do Senhor Jesus. Deixei as trevas agora ventiladas da graça do Senhor Jesus. Eu venho da pois estou de força. Já não tenho medo de nada. Jesus transformou minha mente, minha vida é abençoada. A graça de Jesus
eu encontrei a paz da graça do Senhor Jesus. Deixei a presente agora, papai, da graça do Senhor Jesus. Eu necessito, já não necessito mais nada. Eu completo já estou ando sempre você mais. Graça do Senhor, sou mais que vencedor. Estou na graça do Senhor Jesus. Eu venho na graça do Senhor Jesus. Senhor Jesus, deixei a prova temporária de cuidado na graça do Senhor Jesus. Eu venho na graça do Senhor Jesus. Deixei a porta agora, vai fechar na graça do Senhor Jesus. Eu reino em vida, pois estou depois da cruz. Isso é assim. Você que está aí pela internet, ouça muito bem isso. Reino em vida, eu estou depois. O diabo já foi destruído, o pecado já foi tirado. Tu estás perfeito para sempre. Tu és um Deus, tu és um anjo, um tesouro. És o que Deus mais ama. Por séculos nos foi ocultada esta verdade. Hoje podes renovar tua mente e conhecer tua verdadeira identidade, que fostes criado antes que o mundo existisse, que tu eras filho de Deus antes de nascer, que Deus te fez perfeito e completo para sempre. Não peças mais a Deus, Ele te deu tudo. Só necessitas ouvir a verdade e ativar tudo o que já está em ti. Tens tudo para viver os melhores dias de tua vida. Tu és um abençoado com toda a bênção. Olá, abençoado, abençoada com todas as bênçãos, família maravilhosa da fé comum entre nós. Esta é a família da fé, a sua família, a família que o Senhor escolheu a dedo. Cada um de nós não está aqui à toa, estamos aqui louvando ao Senhor, por sinal, louvamos ao Senhor. Você gosta de louvar? Claro que sim, eu também gosto. Gosto de louvar com qualquer instrumento que estiver a serviço do Senhor. É maravilhoso. O louvor em graça é uma pregação, é uma ministração, é uma educação. E nós podemos então contar com você nesse louvor? Claro que sim, já louvamos. Vamos louvar mais também na sementeira.
Vamos louvar durante toda esta semana maravilhosa, porque hoje é o melhor dia da minha vida, da sua vida. Receba esta palavra. Hoje é o melhor dia da minha vida, porque eu sou abençoado com todas as bênçãos. Sou feliz, gozoso, muito feliz. Que maravilha! É muito bom estar com você novamente nessa nossa reunião familiar, que está sempre no canal Crescendo em Graça Brasil Oficial, às quartas-feiras, às 20 horas, no chat. Você pode se comunicar, nós estamos sempre à sua disposição, através do WhatsApp também, onde você pode falar com a gente, onde você pode solicitar material, solicitar um link de algo que você queira, de um louvor, de um tema, de uma ministração, de uma cápsula. Você tem a Rádio Graça à sua disposição também. Rádio Graça, 24 horas no ar. Você pode baixar o aplicativo da Rádio Graça. Você também tem à sua disposição outro canal, o canal de estudos, o canal Evangelho Depois da Cruz. Semanalmente nós temos material novo lá e agora estamos especificamente com uma série de estudo, capítulo por capítulo, versículo por versículo, começando em Romanos. É maravilhoso. Vamos falar sobre a graça durante esse ano de 2023, 2024, muito assunto, muito tema importante. Você é o nosso convidado. Seja muito bem-vindo a mais esta reunião familiar. E neste momento, vamos dar sequência, não a uma programação, vamos dar sequência à nossa reunião gloriosa de Crescendo em Graça Brasil Oficial. Esteja conosco, venha conosco, participe de tudo que vamos fazer por aqui. É bem rápido, porque logo, logo estaremos juntos novamente na ministração da palavra, tá bom? Então, até já, Alisson. Semear. Vamos explicar o que significa isso. É ofertar? Também. Nós preferimos utilizar o termo que o apóstolo Paulo usava muito, e usa muito. Cada um contribua segundo propôs na sua mente, não é por emoção, é por razão, é por entendimento, é por amor acima de tudo. Por entendimento do quê? As pessoas muitas vezes, você que está pela internet, muitas vezes você gostaria de dizer, escuta, como é que o ministério Crescendo em Graça Brasil Oficial, ele se mantém? Ele se mantém por serviço angelical. Ele se mantém porque você passa a entender a verdade do Evangelho e você recebe em sua mente, aí você, eu quero semear. Isso tem acontecido muito com pessoas que eu nem conheço pessoalmente. Então a pessoa me chama no WhatsApp e diz, por favor, pode mandar o número da conta, o Pix, o que for, para eu semear? Pode. Por quê? Porque essa pessoa, ela sabe que ela está querendo um material, ela está querendo alguma coisa, ela pede um estudo, ela está crescendo na palavra, e crescer na palavra não é só estudar a palavra, mas é colaborar com a família da fé, para que outros, assim como você, recebam esta palavra também. E o Ministério Crescendo em Graça Brasil, ele tem custos? Tem, mas nós não apresentamos aqui para você dizendo, olha, temos que pagar isso, temos que pagar aquilo. É claro, estamos aqui de que maneira? Aqui não é local próprio, aqui é um local onde nós pagamos o local, as horas em que nós estamos aqui. Nós também temos custos de trabalho de quem serve ao governo aqui também. Então, existe tudo isso. Mas nós não vamos chegar para você e falar, olha, você pode dar uma força aí? Não é por força, é por entendimento, por amor, por compreensão, por gozo, por bom ânimo. É assim que funciona semear na graça. Então, esta palavra é principalmente para você que está aí me ouvindo e me vendo pela internet. Porque aqui, pessoalmente, os abençoados já fazem isso com toda a disposição, com todo o bom ânimo, há muito tempo. Há quanto tempo os abençoados aqui semeiam? Alguns há 5 anos, outros há 10. Tem alguém aqui que semeia há 15 anos já na graça? 15 anos? 15 anos. 20.
Tem abençoados aqui que estão semeando e falam assim, poxa, mas não, esse pessoal, esses abençoados estão sempre aqui, nunca falta nada. Nunca falta, não vai faltar, muito pelo contrário. Vai prosperar, vai crescer de glória em glória e serão prósperos, saudáveis. Diga, eu tenho saúde, tenho bom ânimo. Pai. Então, nesse momento, nós aqui vamos semear. Aqui nós vamos semear. E que a palavra siga correndo. Vamos ficar em pé? Muito bem. Se você está aí e quer ficar em pé também pela atitude, fique à vontade. Prepare a sua semente, pode enviar depois pela tecnologia, é só falar com a gente. E aqui nós vamos declarar. Diga, eu sou saudável. Não tenho medo de nada. Louvo a Deus. Porque tenho saúde. Porque tenho recursos. Porque como bem. Durmo bem. Vivo bem. Pai. Por isso eu semeio e recebo sem limite. Assim é a pessoa. Poder que é capaz de transformar o impossível. O que parece impossível aos olhos da carne, através da renovação da mente, você entende que a tua suficiência vem de Deus. Quando você diz, sou rico e de nada tenho falta, não está levando a glória para si, mas se gloriando no Senhor. Pois tudo que você tem foi Ele mesmo quem te deu. É a palavra dele que vai sacar quem é você. Como você se sente, como você se vê. Olha-te por dentro e veja Cristo sendo formado em você. Abra sua boca e mostre o que está em seu coração. Pense em ti com sensatez. Você já está justificado, redimido e para sempre salvo. Em ti há uma sabedoria predestinada. A palavra que te leva a confessar, experimente comprovar a boa e perfeita vontade de Deus. Pois tudo que você tem foi Ele mesmo quem te deu.
ver. Olha-te por dentro e veja Cristo sendo formado em você. Abra sua boca e mostre o que está em seu coração. Pense em ti com sensatez, como você se sente, como você se vê. Olha-te por dentro e veja Cristo sendo formado em você. Abra sua boca e mostre o que está em seu coração. Pense em ti com sensatez. Papai, como é importante semear, verdade ou não? Participar e se envolver com o Ministério da Verdade. Muito bom. E agora entramos em cheio a uma ministração muito importante. Uma ministração especial para você, que tem como título Nossa Posição em Cristo. O que é uma posição? Vamos definir aqui posição. Posição é uma postura em que você se coloca ou em que você é colocado. No nosso caso aqui, nós fomos colocados por Deus, pelo Senhor, das nossas vidas, em uma posição. Foi Ele que colocou, porque o nosso arbítrio, o meu arbítrio pessoal, a minha vontade própria, eu nem imaginaria que eu sou tudo isso que nós vamos ver hoje aqui. É bem importante que você entenda que foi Ele que me colocou nessa posição, o Senhor Deus, Cristo Jesus me colocou numa posição importantíssima. A você também, é com você, com a tua mente que eu estou falando agora, com a mente de Cristo. Ative aí essa mente de Cristo para você entender tudo o que você é. Então, vamos aqui desenvolver vários textos e em cada texto desse vai ter uma posição na qual você foi colocado por Deus. Uma posição eterna, definitiva, da qual você não pode sair jamais. A primeira posição em que Deus te colocou é a posição de abençoado. Você é um abençoado com todas as bênçãos. Quer ver isso na Bíblia? Quer ver isso no Evangelho da Graça? Vamos lá a Efésios, capítulo 1, verso 3. Paulo escreveu assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo. Nos abençoou. Essa é uma posição que pode ser alterada? Não, Ele não quer alterar. O Senhor não vai alterar essa posição na qual Ele te colocou. Você é abençoado e ponto. Você é abençoado. Ele não vai te desabençoar. Isso não é possível. Veja, importante aqui, que Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais
nos lugares celestiais. Aí você vai dizer, peraí, isso é só para o céu, né? Não é só para o céu, é para já, agora, nesse momento, porque nós já estamos nos lugares celestiais. Vamos chegar lá daqui a pouquinho, tem um texto aqui muito especial sobre isso, mas nesse momento você deve dizer, eu recebo que sou abençoado, já sou abençoado. Muito bom. Ponto número 2, outra posição em que Cristo te colocou. Você foi escolhido para ser santo. Olha que tremendo que é isso. Se você é da igreja romana, ou da congregação romana, né? Você pode dizer assim, não, mas lá é que tem santos. Não. Veja o verso 4 aqui. Efésios 1, 4. Segundo nos escolheu, é continuação do 3, tá? É contexto. Segundo nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e sem mancha diante dele. Mas o que eu tenho que fazer, então, para conseguir essa santidade? Eu tenho que ser um cara bacana, humilde, boa pessoa, pensar nos pobres, é isso que ele está falando? Não. Isso não dependeu das tuas ações. Ele te escolheu para a santidade antes da fundação do mundo. Ele te chamou para isso, para que você fosse santo. Não por algo que você esteja podendo fazer com seu próprio esforço, não é? Mas ele que te chamou antes de você poder fazer qualquer coisa. Por isso essa santidade não é por obras pessoais. Ainda bem, né? Ainda bem. Ele me escolheu. E o que ele viu em mim para escolher isso? Bom, aí é com ele. O importante é que você receba e entenda que essa carta que Paulo escreveu para os Efésios também é para você. Vamos para o ponto 3. Olha que tremendo, hein? Nossa posição. Abençoados e escolhidos para a santidade. Olha que maravilhoso. O ponto 3 é: ele te abençoou, te elegeu para ser santo e te predestinou para a adoção. Predestinou. Sabe lá o que é predestino? O que é predestino? Predestino é quando Deus, lá no princípio, antes mesmo de você nascer, ele te predestinou para você ser adotado por ele. E essa é uma história bem interessante. Os versos 5 e 6, da mesma sequência de Efésios 1, diz assim: em amor, havendo-nos predestinado para ser adotados filhos seus por meio de Jesus Cristo, segundo o puro afeto de sua vontade, para louvor e glória de sua graça, com a qual nos fez aceitos no amado. Falando em amado, o amado aqui é o Senhor, né? Deus. E o amado nos amou. Ele primeiro me amou para que depois eu entendesse que eu sou amado e que vou amá-lo também. Retribuição de amor. E em amor o Senhor me predestinou, ou seja, ele predestinou, ele colocou a minha vida, ele destinou a minha vida em amor para boas obras, para a salvação, para a eleição, para ser abençoado, para ser perdoado, para ser santo. Ele fez isso antes de qualquer outra coisa. Foi um planejamento que Deus estabeleceu e eu fazia parte dele. E você também. Você que me ouve, você faz parte desse planejamento do Senhor. E por que essa história de adoção? Porque na cruz, Jesus Cristo, ele nos comprou com seu sangue do diabo. Na cruz ele comprou a gente, a mim e a você, de Satanás. Adão, né? Adão nos tirou da presença de Deus. Quando Jesus foi à cruz, ele nos trouxe de volta à presença de Deus. Por isso que nós somos adotados. Isso é maravilhoso, né? Que lindo isso. Ponto 4. A nossa posição em Cristo. Redimidos e perdoados. Está tudo ligado uma coisa na outra aqui.
Na sequência do verso 7 e 8, você vai entender isso agora, está aí na sua tela. Em quem temos redenção por seu sangue. O sangue dele nos redimiu. O perdão de pecados, segundo as riquezas de sua graça, que fez superabundar para conosco em toda sabedoria e inteligência. Redenção por seu sangue. O que é redenção? Redenção é o ato de redimir ou remir, libertar. Nós somos libertos, né? O segundo Adão, Cristo, nos libertou do primeiro Adão. Satanás, o Adão original, aquele que entrou com o pecado no mundo, lá no Éden. Redenção também tem a ver com salvar, com salvação, com resgatar. Nós somos resgatados também. E com reabilitar. Por que reabilitar? Nós perdemos o direito quando Adão entrou com o pecado no mundo. Os filhos de Deus perderam o direito a tudo o que Deus tinha preparado. Isso foi o próprio plano de Deus nisso aí, né? Então, quando Cristo morreu e ressuscitou, nós fomos reabilitados, nós fomos restituídos nos direitos que nós tínhamos antes. Ele nos adquiriu de novo. Isso é fantástico, verdade? É um propósito de Deus, é um mistério. Isso não é uma coisa que a gente, 2 mais 2 igual a 4. Deus quis fazer desta maneira. E nós entendemos que isso é assim. Então, a quarta posição nossa em Cristo é redimidos, perdoados. Olha, perdão de pecados. Você fala assim, ele nos perdoou do pecado, mas aí no dia seguinte, hoje aqui eu estou pecando de novo. Não, você não peca mais porque ele tirou o pecado da terra. Você não peca mais. Eu não peco mais. Quando você veio e nasceu em carne para participar de sangue, você veio já depois da cruz de Cristo, verdade? Então você veio já perdoado em todos os seus pecados anteriores. Você não pecou fisicamente mais porque você veio exatamente na etapa da redenção. Então não há pecado. Aqueles que estavam antes da cruz, antes de Cristo morrer, aqueles sim estavam em pecado, baseado na lei de Moisés, que condenava os filhos de Deus. Agora não existe mais isso, você não tem mais pecado, pode ficar tranquilo e dormir em paz. Dormir em paz todas as noites. Quinta posição em Cristo que nós recebemos dele. Nós fomos iluminados em nossas mentes. Isso é uma posição, tremenda posição. O Senhor abriu as nossas mentes, porque se ele não fizesse isso, nós estaríamos como estão muitos religiosos hoje em dia. É muito importante entender que há muitos religiosos que estão nessa mesma posição que nós nos encontramos, mas eles não creem nisso, não entenderam isso ainda, não foram iluminados para entender, e a nossa função é exatamente levá-los a entender isso. O verso 9 diz isso. Efésios 1:9, na sequência. Dando-nos a conhecer o mistério de sua vontade. Como é que ele nos deu a conhecer esse mistério? Tem gente que não conhece, mas eu conheço e você está conhecendo também, que é a iluminação, através da iluminação da mente, né? Segundo o seu beneplácito, o qual se havia proposto em si mesmo. É tremendo isso, não? É um mistério fantástico. Ou seja, Deus iluminou as nossas mentes através de um consentimento. Ele consentiu nisso, com ele mesmo, como diz aqui, o qual se havia proposto em si mesmo, né? Deus propôs em si mesmo iluminar as mentes dos seus eleitos para este momento, para esta etapa. Nem todo mundo entende isso que você está entendendo, tá? Tem gente que vai na religião lá para pedir, para ser abençoado, para pedir perdão dos pecados a Deus, porque ainda não entenderam que já são abençoados e que já são perdoados também e já são iluminados. A partir do momento que você é iluminado, assim como você está sendo agora, você diz, opa, agora eu estou entendendo. O que é bacana na iluminação? É que você percebe naquele momento, você fala, caramba, agora eu estou entendendo coisas que eu não entendia antes. Isso é iluminação, isso é ser iluminado na mente espiritual.
E no verso 10 também diz, né? Veja a sequência anterior que nós lemos aqui também. Dando-nos a conhecer o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito, que é o seu consentimento, o qual se havia proposto em si mesmo, de reunir todas as coisas em Cristo na dispensação do cumprimento dos tempos, assim as que estão nos céus, quanto as coisas que estão na terra. Por isso que hoje nós podemos dizer que estamos nos lugares celestiais. Nós já estamos nos lugares celestiais com Cristo. Olha que tremendo é isso. Por isso que você está sendo iluminado, por isso que você pode hoje dizer que é perdoado os seus pecados e tudo aquilo que nós vimos anteriormente. Ponto número 6. Isto aqui é fantástico. Vocês têm que se apropriar disso aqui, porque isso aqui é muito importante. Verso 11. Nele também obtivemos herança. Ora, nós somos filhos. O que um filho tem em relação ao pai? Tem direito da sua herança. Herança. Quando você pensa em herança, você já fica pensando em casa, em carro, em propriedade, em dinheiro, é isso? Temos que tirar isso da nossa cabeça. Não que isso não seja bom para a nossa participação, para a nossa vida aqui na Terra, isso é muito importante, saúde, para desfrutar de tudo isso. Isso também o Senhor nos deu. Mas esta herança é algo muito acima de tudo isso. Muito acima. É algo eterno. A nossa herança é um corpo perfeito para sempre, para viver eternamente. É prosperidade eterna. É nunca ficar doente. É nunca ficar preocupado. É estar livre de todo tipo de tensão. E eu posso já começar a viver isso a partir de agora. Não de uma forma plena, evidentemente, porque estamos participando ainda de um corpo de carne e sangue. Mas isso vai acontecer futuramente de uma forma plena, com o corpo glorificado depois da ressurreição dos mortos, ou da transformação dos corpos. E o interessante é que nesse verso 11 ele fala que nós já tivemos, nele também obtivemos herança. Você pode já declarar isso que é seu. Não é que ele vai te dar, já está escrito que ele te deu. Agora, a apropriação disso é uma outra situação que depende dele se manifestar através disso. A manifestação disso é uma outra coisa. Por isso que nós, nesse momento, já podemos dizer que estamos participando da herança. É como se você estivesse sem esse corpo já, ainda que ele esteja aqui. Desfrute, viva reinando em vida a partir de agora. Ponto 7. Ponto 7 da posição que nós temos em Cristo. Agora, Efésios 2 em diante. 2:1 primeiro. E ele vos deu vida, quando estáveis mortos em vossos deleites e em vossos pecados. Ele vos deu vida. Deu. Quando estáveis mortos. Paulo falou aqui para os Efésios, mas você tome posse disso também. Você nunca esteve morto em pecado? Oficialmente não, porque você vem depois da cruz. Mas o pacote inteiro de antes da cruz e depois da cruz é que o pecado foi tirado de nós também, graças ao sacrifício de Cristo. Então, ele diz aqui que nos deu vida quando estávamos mortos em delitos e pecados. Nos deu vida. Isto é sinônimo de ressuscitar. Se ele nos deu vida, quando ele mesmo morreu e ressuscitou, nós ressuscitamos com ele, então hoje nós já ressuscitamos também. Em posição. Verso 2. Nos quais andastes em outro tempo. De que maneira? Em delitos e pecados. Seguindo a corrente deste mundo, conforme o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também nós todos vivemos em outro tempo, nos desejos de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Olha, fazendo a vontade da carne, a carne ela atua
com base num pensamento meu. Primeiro vem a iniquidade, vontade de cometer obra da carne. No caso, antes da cruz, pecado. Hoje não. Hoje é obra da carne. Né? Então, vem o pensamento de querer fazer e faz. Né? E Paulo está dizendo que naquele tempo, nós estávamos também sujeitos aos desejos da carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos de ira, o mesmo que os demais. Mas Deus, que é rico em misericórdia, por seu grande amor com que nos amou, já falamos do amor de Deus, que nos predestinou para sermos adotados, né? Estando nós ainda mortos em pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Por graça sois salvos. Estando ainda mortos em pecados? Sim. Nós não estamos mortos em pecados. Mas, antes de Cristo morrer e ressuscitar, toda a humanidade, inclusive os que viriam depois, se ele não ressuscitasse, não morresse e ressuscitasse, estaríamos todos mortos nele, mortos para tudo. Porém, ele morreu e ressuscitou e nos deu vida. Por isso que está aí o texto que começa essa etapa desse contexto, dizendo que ele nos deu vida. Estando nós ainda mortos em pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. O que quer dizer isso? Que quando Cristo morreu e ressuscitou, ali nós também morremos e ressuscitamos com ele. Por graça sois salvos. O que eu tenho que fazer para ter isso? Nada. Você tem que crer. Não é que você tem que crer. Veja, tem pessoas que estão do seu lado aí, de repente, em algum lugar, que não vão entender isso. Você está entendendo. Eu entendi. Isso não quer dizer que toda a minha família, onde há eleitos, onde há predestinados também, onde há pessoas salvas, onde há filhos de Deus, e muitos deles não vão entender, alguns deles não vão entender isso, pelo menos nesse momento. Eu entendi. Olha que privilégio, que honra que eu tenho. Isso não me faz melhor do que ninguém. Só me faz ser agradecido a Ele por ter iluminado a minha mente. Veja, lembra que nós falamos que uma posição é você ser um iluminado em sua mente? Tudo isso aqui é uma posição eterna sua. Receba esta palavra. E o último ponto. Olha que tremendo isso. A nossa posição hoje é de estarmos vivendo em autoridade. Ele nos concedeu a sua autoridade para nós podermos estar vivendo com tudo isso que nós falamos hoje, abençoados, santos, iluminados. Tudo que nós falamos aqui, isto é uma autoridade que Deus nos deu para vivermos assim no nosso dia a dia. Então, esta autoridade me leva, no verso 6, que está esse texto, diz assim: juntamente com ele, nos ressuscitou. Olha a autoridade que você tem hoje de falar, de viver como um ressuscitado. Não é? Porque ainda que eu esteja participando de carne e sangue, e um dia eu tenha que me desfazer dela, ou ser desfeito desta carne, eu já estou ressuscitado com Cristo. O meu nome já está lá na lista de ressurreição. Então, isto é uma autoridade que eu tenho para viver nesta vida hoje, declarando que eu sou próspero, que eu sou saudável, que você tem saúde, que você foi criado, que eu fui criado e você foi criado para comer bem, e nada deve te fazer mal. Olha que impressionante que é isso. Aprenda a viver bem. Aprenda a comer bem, a ser saudável, a escolher bem o seu alimento, né? A entender que você é uma pessoa que nasceu, foi criada para viver em plena saúde. Saúde na mente com esta palavra e saúde no corpo com a sabedoria que Deus te dá. Juntamente com ele nos ressuscitou, e agora vem, e assim também nos assentou em lugares celestiais com Cristo Jesus. Assentar. Você é um rei, uma rainha. Você é um Deus, com letra minúscula. Um filho de Deus é um Deus nesta terra. E como você é um Deus, você é um Senhor, você é um rei,
Você está assentado, não é sentado aqui, que nem eu estou nessa cadeira. Não. É assentado, com a mente em repouso, com a sabedoria ativada, com a mente de Cristo ativada, para você reinar em vida. Isto significa estar em posição de assentamento, em posição de autoridade para reinar com cabeça erguida, para reinar passando por tudo que tem que passar, sim, aprendizado, mas reinar com sobriedade, com equilíbrio, com prudência, com equidade, com entendimento sobre todas as situações da sua vida, do seu dia a dia, perante os demais, sem ser arrogante, sem maltratar os outros. Reinar é reinar em paz, na sua vida, perante os demais, colaborando com os outros, amando as pessoas, sim, sendo uma pessoa amável, agradável, que todo mundo possa gostar de estar com você em todo o tempo. Esta é a nossa posição em Cristo. Isso aqui não é uma coisa que pode ser analisada de forma individual. Ah, eu sou abençoado, mas eu não tenho herança. Ah, eu sou abençoado, eu sou iluminado, mas eu passo por isso e por aquilo. Não. Você tem tudo isso em sua vida. Você tem tudo isso ao seu dispor. Use isso. Viva isso. Desfrute disso. Atue crendo nisso. E na próxima oportunidade, nós traremos a você muito mais informação preciosa, extraída desse mesmo Evangelho da Graça, que nos faz tão bem e que nos faz tão felizes. Amado membro da família da fé, seja você um homem, uma mulher, seja você quem você for, tenha o passado que você teve, não importa o teu passado, não importa o que você fez antes, o que importa é quem você é agora no seu entendimento, na sua maneira de crer e de pensar. Estaremos aqui para colaborar com você em todo o tempo. Abençoado, predestinado, eleito, santo, mais que vencedor, herdeiro de Deus, iluminado, com autoridade, assentado em lugares celestiais. Até a próxima oportunidade. Rei, rainha, Senhor, Senhora, Deus nessa terra. Já chegou o tempo de despertar os nossos irmãos que estão nessa letargia religiosa, assim, é? Por isso, já chegou o tempo da verdade. Ah, papai, vamos louvar, vamos cantar. Isso. Já chegou o tempo da verdade, destapando a mentira do sistema enganador, pregando a palavra por todo mundo hoje. É a graça divina, o Evangelho de Deus. E todos os gentios têm que saber que nosso ministério é da reconciliação. E se tu é gentio, nada tens o que fazer, pois tudo já está feito. Não te deixes enganar, pois por ventre te confundem, Ele te põe a obrar. E já chegou o tempo da verdade, sem temor e sem medo. É a graça, é a verdade, que não há outro evangelho. Essa é a graça de Deus. Alô, pá, pá, para, pá. Pá, pá, para, pá. Pa pa para pa, pa pa para pa. E já chegou
o tempo da verdade, destapando a mentira do sistema enganador, pregando a palavra por todo mundo hoje. É a graça divina, o evangelho de Deus, e todos os gentios têm que saber que nosso ministério é da reconciliação. E se tu é gentios, nada tens o que fazer, pois tudo já está feito. Não te deixes enganar, pois por ventre te confundem e te põe a obrar. E já chegou o tempo da verdade, ei, sem temor e sem medo. Essa é a verdade, pois não há outro evangelho. Essa é a graça de Deus, pois não há outro evangelho. Essa é a graça de Deus, pois não há outro evangelho. É a única, essa é a graça de Deus. Ah, papai! Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil, e no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGBrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.